Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora resolver mais uma questão de geometria analítica. Essa questão cai no vestibular do Instituto Militar de Engenharia. Vamos lá? Se a equação 2x ao quadrado mais 6xy menos 3x mais 6y ao quadrado menos 4y menos 2 é igual a zero, representa no plano ideal duas retas concorrentes, então o valor positivo do número real, C, é. E aqui tem 5 alternativas para você escolher qual que é a correta, ok? Bem, vamos, como estratégia, tentar encontrar as equações gerais das duas retas, tá ok? E a partir disso tentar determinar o valor de C. Como é que a gente vai fazer isso? A gente sabe que quando a reta intercepta o eixo x, a ordenada do ponto de intersecção é zero, né? E da mesma forma, quando ela intercepta o ponto y, o eixo y, a abscissa do ponto de intersecção é zero, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer x igual a zero nessa equação aqui, para obter as ordenadas dos pontos de intersecção com o eixo y, né? E de forma análoga, né, fazer y igual a zero para obter as abscissas dos pontos de intersecção do eixo x, tá ok? Então, se você substitui x igual a zero nessa equação aqui, essa equação aqui se reduz a 6y ao quadrado menos 4y menos 2 igual a zero, tá? Aplicando Bhaskara, a gente tem que y igual a 4 mais ou menos a raiz de menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 6 vezes menos 2, sobre 2 vezes 6, né? Isso aqui é igual a 4 mais ou menos 8 sobre 12, dado que isso aqui é 64, né? Raiz de 64 é 8, então é 4 mais ou menos 8 sobre 12. O que implica que ou y é igual a 1 ou y é igual a menos 1 terço, né? Então, os pontos que eu vou chamar aqui de C, de abscissa 0 ordenada a 1, né? E D de abscissa 0 e ordenada a menos 1 terço, são os pontos de intersecção das retas com o eixo y, tá ok? Fazendo então y igual a zero nessa equação aqui, essa equação se reduz para 2x ao quadrado menos 3x menos 2 igual a zero, né? Multiplicando Bhaskara, a gente vai ter que x é igual a, menos 3, é igual a 3 mais ou menos a raiz de menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes menos 2 sobre 2 vezes 2, né? Isso aqui dá 3 mais ou menos 5 sobre 4, dado que isso aqui é 25, tá? Então você tem que x1 é igual a 2 ou x2 igual a menos 1, ou menos meio, tá? O que implica que a gente vai chamar os pontos de intersecção aqui de A e B como A 2, 0 e B menos meio zero. Tá ok? Então eu tenho 4 pontos aqui que são os pontos de intersecção das retas com o eixo, o eixo Y aqui e o eixo X aqui. Tá ok? Observe que esses 4 pontos aqui, A, B, C e D, que nós calculamos, formam dois pares de retas concorrentes. Da seguinte forma: uma reta aqui que passa pelo ponto C e passa pelo ponto B, que eu vou chamar de R1, uma reta que passa pelo ponto A e pelo ponto D, eles são concorrentes, né, se cruzam aqui, eu vou chamar isso aqui, esse é um par de retas, tá ok? R1 e S1. Outro par de reta é que passa pelo ponto C e pelo ponto A, que eu vou chamar aqui de S2, tá? E que passa pelo ponto B e ponto D, eu vou chamar aqui de R2, tá ok? As duas também se cruzam, mas se cruzam num ponto lá para trás, tá ok? À esquerda, né? É acima e à esquerda. Vamos calcular agora, então, as equações dessas retas aqui, tá ok? Para saber o ponto de intersecção. Depois vamos calcular o ponto de intersecção entre elas. Isso aí vai ser importante para calcular o valor de C. Lá na frente vai ficar claro isso. Então, calculando a equação de R1, a gente tem que R1 é igual a y mais M1x mais C1. Tá? Como o ponto C 0, 1 pertence a R1, você substituindo aqui o valor de x por 0, né, e o y por 1, você encontra o valor de C1, né, que é igual a 1. Como B menos meio zero pertence a R1 também, né, R1 passa por C e por B, né, substituindo os valores aqui na equação, você tem que 0 é igual a M1 vezes menos meio mais 1, que implica que M1 é igual a 2. Logo, a reta R1 é do tipo y igual a 2x mais 1. Tá? A equação da reta R1 é y igual a 2x mais 1. Tá? Vamos calcular agora a equação de S1. Vamos considerar que S1, a equação dela é y igual a N1x mais D1. Tá? Como o ponto D, S1 aqui, né, o ponto D pertence a S1, então o ponto D é 0 menos 1 terço, né? Então você substituindo o valor aqui, você tem menos 1 terço é igual a N1 vezes 0 mais D1, né? Isso aqui implica que D1 é igual a menos 1 terço, tá? Como o A também pertence a S1, né, que é esse ponto aqui,
e A é 2, 0, você substituindo os valores aqui, você tem que 0 é igual a N1 vezes 2 menos 1 terço, que é igual a, que implica que N1 é igual a 1 sexto. Logo, a equação de S1 é y igual a 1 sexto de x menos 1 terço. Tá ok? Tudo bem até aí? Calcular agora a equação de R2, tá? R2 é y igual a M2 vezes x mais C2. Como o D, com o ponto D, né, pertence a R2, que é esse ponto aqui, tá vendo? Ele pertence a R2, tá? Substituindo os valores de D aqui na equação, você tem que menos 1 terço é igual a M2 vezes 0 mais C2, o que implica que C2 é igual a menos 1 terço, ok? Substituindo aqui, com o ponto B também pertence à reta R2, né? Esse ponto aqui pertence à reta R2, e B é menos meio zero. Você substituindo os valores aqui na equação, você tem que zero é igual a M2 vezes menos meio, menos 1 terço, que implica que M2 é igual a menos 2 terços. Tá? Então a equação de R2 é y igual a menos 2 terços de x menos 1 terço. Agora a equação de S2, tá? S2 é igual a y é igual a n2x mais d2, tá? É, como você tem aqui a reta S2, né? S2, o ponto C pertence a R2, a S2, né? Então, substituindo os valores de C aqui na equação, você tem que 1 é igual a n2 vezes 0 mais d2, que implica que d2 é igual a 1. Como o A também pertence a S2, você substituindo os valores aqui, você tem que 0 é igual a n2 vezes 2 mais 1, o que implica que n2 é igual a menos meio. Logo, a equação de S2 é igual a y igual a menos meio de x mais 1. Tá? Calculando a intersecção I1 entre R1 e S1, eu tenho que R1 é y igual a 2x mais 1, e S1 é y igual a 1 sexto de x menos 1 terço. Tá? Para resolver esse sistema aqui, nós vamos multiplicar a segunda por menos 12, tá ok? E somar com 1. Então, S1 é igual a menos 12y é igual a menos 2x mais 4. Fazendo a soma aqui, eu fico com menos 11y igual a 5, porque o 2x cancela com menos 2x aqui, né? Que implica que y é igual a menos 5 onzeavos. Substituindo em 1, eu tenho menos 5 onzeavos é igual a 2x mais 1, o que implica que 2x é igual a menos 16 onzeavos, que implica que x é igual a menos 8 onzeavos. Ok? Logo, o ponto de intersecção é menos 8 onzeavos, menos 5 onzeavos. Ok? Tudo bem até aqui? Bom, vamos calcular agora a intersecção do par 2, né? Entre R2 e S2. Vou chamar de I2 aqui. Para resolver esse sistema aqui, a gente vai multiplicar a equação 4 por menos 4 terços e somar com 3, tá? Então fica R2 igual a y igual a menos 2 terços de x menos 1 terço, e S2 menos 4 terços de y igual a 2 terços de x menos 4 terços. Somando aqui o menos 2 terços de x vai cancelar com 2 terços de x, né? Então eu vou ficar com menos 1 terço de y é igual a menos 5 terços, o que implica que y é igual a 5. Tá? Substituindo em 3 aqui, eu tenho que 5 é igual a menos 2 terços de x menos 1 terço, o que implica que menos 2x é igual a 16, o que implica que x é igual a menos 8. Então o ponto de intersecção é menos 8, 5. Observe que nós podemos reescrever 2x ao quadrado mais 6xy menos 3x mais 6y ao quadrado menos 4y menos 2 igual a zero, como 6y ao quadrado mais 6x menos 4 vezes y mais 2x ao quadrado menos 3x menos 2 igual a zero. O que eu fiz aqui? Eu agrupei, né, esse termo menos 4y com esse termo 6xy aqui, coloquei só em função de y, coloquei y em evidência, né? Então eu fiquei com 6y ao quadrado aqui, 6x menos 4y aqui, e aqui esse termo 2x ao quadrado menos 3x menos 2 igual a zero. Isso aqui é uma equação de segundo grau em y, né? Observe que aqui você tem um termo ao quadrado, um termo elevado à primeira e aqui um termo independente de y. Então a gente pode usar a Bhaskara para resolver essa equação, tá? Y é igual a menos 6x menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de 6x menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 6 vezes 2x ao quadrado menos 3x menos 2. Isso aqui é sobre 2 vezes 6, né? Vamos chamar a gama em função de x e c igual a menos cx menos 4 sobre 12, tá?
E ômega em função de x e c, como a raiz quadrada de cx menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 6, vezes 2x ao quadrado, menos 3x menos 2, está sobre 12. Então, esse termo é esse termo aqui, né? E esse termo ômega é esse termo aqui, tá? Sem o mais ou menos aqui. Bom, repara que ômega tem que ser maior ou igual a zero, né? Porque esse termo aqui tem que ser maior ou igual a zero para a gente ter raízes reais, como nós estamos falando aqui em x, y e c tudo real, né? Esse valor, esse delta aqui tem que ser positivo, né? O que leva ao fato de ômega ser maior ou igual a zero. Tá ok? De tal forma que essa equação aqui você pode escrever da forma y1 que as raízes dessa equação aqui podem ser escritas da seguinte forma: y1 é igual a ômega em função de x e c, né? Mais gama é igual a gama em função de x e c, mais ômega em função de x e c, né? E y2 é igual a gama de xc menos ômega de xc. Tá ok? Então nós temos duas equações aqui. Graficamente, o que significa isso? Se você escolhe um x, dado que um C escolhido, né, você define C, você escolhe um x, você obtém dois valores de y, né? Um que está em cima de uma das retas concorrentes e o outro que reflete a ordenada, né, do ponto que está na outra reta. Um ponto é esse ponto aqui, que tem uma ordenada y1, e esse ponto aqui que tem uma ordenada y2. Né? Se você escolhe um ponto mais próximo da intersecção, mais para cá, né, mais perto aqui da intersecção, você tem que, para esse x aqui, você tem uma ordenada y que está em cima dessa reta aqui e a outra ordenada y que está em cima dessa reta aqui. Tá ok? De tal forma, quando você chega na intersecção, o que acontece? Y1 igual a y2, né? E que significa que esse valor de ômega aqui é zero, né? Que é o delta da equação de segundo grau lá igual a zero e admite raiz única, né? Então, quando você é y1 igual a y2, o gama em função de xc é igual a menos cx menos 4 sobre 12. Tá ok? Substituindo o primeiro ponto de intersecção aqui que nós calculamos anteriormente, menos 8 onzeavos, menos 5 onzeavos, nós temos que menos 5 onzeavos é igual a menos c que multiplica menos 8 onzeavos menos 4 sobre 12. Né? Isso aqui dá menos 60 onzeavos é igual a 8c mais 44 sobre 11, o que implica que C é igual a menos 13. O que a gente descarta porque o C tem que ser positivo. Tá ok? Substituindo o segundo valor de intersecção que nós encontramos, que é o menos 8, 5, você tem que 5 é igual a menos C, que multiplica menos 8 menos 4 sobre 12, o que implica que 5 é 8C mais 4 sobre 12, né? O que implica que C é 60 menos 4 sobre 12, isso aqui é 56, dividido por 8 dá 7, que é a resposta do nosso problema. Tá? Alternativa B. Né? O gabarito do I me deu a alternativa B. Valeu? Para aqueles que chegaram até aqui, considerem deixar o like, se inscrever no canal para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas. Valeu!